Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e iremos resolver os exercícios sobre funções do primeiro grau. E nesse caso aqui, os exercícios propostos no domingo são: classifique a função em constante, aí a gente vai colocar o símbolo C, afim a e outra função qualquer como o, outra. O afim pode ser também uma função do primeiro grau, né? Então nós aprendemos na teoria que tanto faz chamar função afim ou função do primeiro grau, é a mesma coisa. Então na primeira função, nós temos que analisar se tem os requisitos para uma função do primeiro grau. Então toda função do primeiro grau, ela é escrita na forma f de x igual a x mais b. Então tem que ter um termo independente e tem que ter um termo acompanhando a variável x, principalmente. Se esse termo não existir, ela não é uma função do primeiro grau. Então, tem que ter x? Tem. Então, vamos já direto em todas as funções que tiver o x na parte da imagem. Então, nós teríamos lá 3x mais 7, que é a primeira. Tem o termo que acompanha o x e tem o termo independente. Então, é uma função do primeiro grau, ou seja, uma função afim. Essa aqui, f de x igual a 5, não tem x. Então, se não tem x, ela é uma função constante, porque ela só apresenta o termo independente. E aí, vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Neste caso aqui, nós temos menos x, menos 1/2. Então, apresenta o x e apresenta o termo independente. Então, neste caso, ela é uma função afim. Depois nós temos aqui menos 3 mais 1, mas não tem o x, né? É para enganar mesmo. Então, como não tem o x, aqui é a mesma coisa que fosse menos 2, é uma função constante. E aqui nós temos f de x igual a 2 elevado a x. Tem o x, mas o x está no expoente. E ele não pode, ele tem que estar multiplicando o coeficiente. Então, se está no expoente, não é uma função do primeiro grau. E nós vamos aprender ainda que tipo de função é essa. Que eu posso adiantar a vocês que é uma função exponencial, porque ela apresenta um expoente. Mas aqui no caso, nós vamos classificar como o, porque por enquanto, nós vamos fazer de conta que nós não conhecemos o que é uma função exponencial. É uma outra função qualquer. E depois, no próximo exercício, era para construir o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4. Nós já sabemos que ela vai ser uma função decrescente, porque ela apresenta o termo com a variável x de forma negativa. Então, ela vai descer, ela não vai subir, ela vai ser decrescente. E nós aprendemos que para fazer isso, nós precisamos atribuir valores para x e, substituindo na função, encontrar os valores de y, porque o y é o próprio f de x. O domínio são os números reais, então x representa os números reais, então eu posso escolher qualquer número real. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E substituindo, nós vamos ter menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Mais 4, 8. Então, o y vai ser 8. Eu não vou, por causa do espaço, representar os pares ordenados. Eu já subentendo que aqui é o par ordenado, menos 2, 8. Depois, menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Com 4, 6. Depois, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Depois, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 4, 2. E depois, 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com mais 4, 0. Bom, feito isso, nós podemos construir então um gráfico colocando o eixo y e o eixo x. Obviamente, ter o cuidado para ter um espaçamento adequado para poder seguir numa reta, porque a gente já sabe que é uma reta, né? E essa reta é decrescente por causa do sinal do coeficiente a ser negativo. Então vamos ver se isso vai bater mesmo conforme fizermos o desenho. Então nós temos no x de menos 2 até 2. Então, menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. No eixo y,
valores positivos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vamos juntar esses pontos. Quando o x for menos 2, o y é 8. Então, eu junto o menos 2 até o 8. Se fizer num papel quadriculado ou milimetrado ou com a própria régua, fica mais fácil de ficar uma reta linear. Depois, menos 1 com 6. Então, menos 1 vai até o 6, do y. Depois, 0, 4. Esse 4 está no eixo y, então eu vou pôr o ponto no eixo y. Depois, o x é 1, o y é 2. Então, eu vou unir o 1 com o 2. E depois, o x é 2 e o y é 0. O ponto está no 2 do eixo x. Então, 2 do eixo x. Juntando esses pontos, nós temos o gráfico de f de x igual a menos 2x mais 4. Então, realmente, uma reta decrescente, porque à medida que eu aumento os pontos de x, os pontos de y vão diminuindo. E isso justificável também por causa do fator a aqui, que é negativo. Esse é o gráfico da função do primeiro grau. Então, só existem duas possibilidades. Ou é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente. Se não tiver o coeficiente com x, é uma função constante, ou seja, com a reta paralela ao eixo do x das abscissas. É isso, pessoal. E no domingo, se Deus quiser, vamos estar fazendo o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, para poder entender bem como significa essa ideia de ser crescente, ser decrescente, apenas estudando a função sem construir um gráfico, só fazendo um pequeno esboço desse gráfico. Até lá, agradeço a atenção de vocês, curtam o vídeo, a aula, façam seus comentários se vocês estão gostando ou não, deixem aí esses comentários, isso é importante para nós. Isso nos ajuda a manter o canal. Compartilhem e até lá!